E aí, galera, tudo bem? Prazer, mais uma vez estamos aqui, né, Jorginho? É isso aí. Para nossa aula de revisão, né, Jorginho? É isso aí. Olha que maravilha. Nós vamos relembrá-los o que a gente falou aí nas nossas aulas anteriores, para que o nosso aluno possa fazer a avaliação, né? Possa ir bem na avaliação. Isso, Eu e o Jorginho preparamos essa aula maravilhosa de revisão para que você possa, aluno aí da mediação tecnológica, de todos os cantos aqui do estado de Rondônia, relembrar o que nós falamos. Portanto, vamos lá para a nossa revisão geral. Jorginho, o que nós vamos trabalhar nessa revisão? A gente vai falar sobre os principais temas os principais tópicos, né, que a gente escolheu para abordar para o aluno novamente, para ele só relembrar, para ele fazer uma prova de boa, tranquilão. Ó, a gente vai falar sobre geografia, né, que é a ciência para entender o mundo, falar sobre o território brasileiro, as coordenadas geográficas, ok? E na aula 1.1 a gente falou sobre o conceito, né, de geografia, que a gente também falou sobre a questão da paisagem, que a paisagem é a percepção do espaço. É isso? E essa percepção, ela se dá, né, de duas formas, paisagem natural ou paisagem humanizada. E eu lembro que a gente falou que paisagem é tudo aquilo que nós podemos visualizar, né, Jorginho? Isso, pode ser um monte, pode ser uma árvore, pode ser uma onça, pode ser um lixão, pode ser um esgoto. É uma paisagem. É paisagem. Pode não ser bonito, mas é. Exatamente. E aí a gente falou que a paisagem natural é quando ela está intacta, não tem ação humana, ação antrópica, né? Exato. E a humanizada, você pode ter uma imagem da floresta, mas passando ali uma BR. Então já não é uma paisagem natural. É uma paisagem alterada, porque o homem já utilizou, né, as estratégias, as técnicas para transformar aquela paisagem. Isso. E aí a gente falou do lugar e vivência, o espaço geográfico, o papel das técnicas, né, que você acabou de citar, e as revoluções tecnológicas. Aqui nós colocamos, né, em forma de gráfico, que a gente tem nessa percepção de espaço e falamos, como anteriormente, que elas podem ser naturais ou humanizadas. E esse espaço geográfico, esse objeto de estudo da geografia, que é o espaço, o espaço, inclusive, que é a sociedade em si que altera todo esse espaço geográfico, não é isso? E ele vem se modificando nessas últimas décadas, porque nós estamos cada vez mais tecnológicos, não é isso? Exato. Existe até um cyberespaço. E olha só que legal essa palavra, cyberespaço. Essa palavra cyberespaço está ligado à quarta revolução industrial, isso, que a gente comentou também, perfeito, falou nas aulas, né? Perfeito. Que começa lá na primeira revolução industrial, aí passamos pela segunda revolução industrial, pela terceira revolução industrial já estamos na quarta. Essa palavra é muito bonita, cyberespaço, né? O que é um cyberespaço, professor Jorge? Justamente esses espaços em que o aluno está e ao mesmo tempo não está. Oh, que louco isso! Eita! Né? É meio filosófico, mas é assim mesmo. É uma rede social, não é isso? É uma rede social, um Instagram da vida. São todos os espaços que você está e ao mesmo tempo não está fisicamente, mas de forma virtual. E todos nós fazemos parte desse cyberespaço atualmente, no nível tecnológico que nós temos hoje. Quarta beleza? Revolução. Fechou. E agora vamos falar do lugar, né? O lugar, toda vez que você ouvir alguma questão falando de lugar, lembre-se de afeto. Você é afetuoso por aquele lugar. Você tem uma identidade muito próxima. Criou um carinho, né? Criou um carinho. É seu bairro, é sua casa, é a comunidade, é a igreja. É isso? Exato. Mais ruas. Então, é o lugar onde você se identifica, é o lugar que você gosta, é o nosso lugar. É engraçado, só para a gente exemplificar, nós conseguimos criar um afeto tão intenso de lugar que nós conseguimos nos socializar com aquelas pessoas que se adequam ao lugar nosso, aquele lugar que nós temos o afeto, né? É por isso que nós chamamos esses lugares de comunidade. Isso, perfeito. E obviamente que o mais íntimo e o mais agradável dos nossos lugares
é justamente, como você falou durante a aula, né, Carlinhos? O seu quarto, a sua cama ali, o seu lugarzinho, que fica bem quietinho ali, né? Então é o seu lugar de maior intimidade. Então é um lugar que você gosta muito de estar. Beleza? Certo. Vamos lá no quadro, meu diretor. O lugar é vivência cotidiana, como nós falamos, né? Exemplificamos agora para vocês. O lugar como o espaço qual as relações cotidianas exercem entre pessoas, governos, empresas, de fato, acontece. Trata-se do espaço próximo aos indivíduos, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Olha a identidade, né? Exatamente. O espaço geográfico, o papel das técnicas, as revoluções tecnológicas foram principais fatores que causaram mudanças radicais na sociedade. Mas aí a gente tem que parar e falar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Porque realmente elas mudaram. E mudaram muito, não só o espaço geográfico, mas o modo de ser, o modo de viver e o modo de agir das pessoas. Exatamente. Interessante isso. Porque as pessoas... Olha só, vamos citar o exemplo da música, né? Você citou algumas músicas, vamos lá. Algumas músicas aí nas nossas aulas, você citou Roberto Carlos, que eu lembro. Mas os nossos alunos da mediação tecnológica de Rondônia, eles também têm suas preferências musicais. Interessante, né? Mas nós aqui da mediação tecnológica, nós temos as nossas preferências musicais. São mudanças. Você pega a contextualização histórica da música, você vai ver que cada período tem um tipo de música que tem caracteriza uma determinada sociedade. Isso. Né? Então, já que você tocou a relação à música, se nós voltássemos a 2 séculos atrás e ouvisse Ravel, né? Bolero de Ravel é como se fosse um rock and roll para a época, né? Então, hoje não. Hoje nós temos rock and roll, nós temos uma infinidade de formas de ouvir canções, né? Ouvir música. Então, a gente está dando só um exemplo. Né? Essa mudança, nós estamos falando em todos os contextos, inclusive da própria formação das sociedades. As pessoas como vivem hoje não é como viviam há um século atrás. Quem fez a gente estar de uma forma intensa, todo mundo junto no mesmo espaço geográfico, foram essas revoluções industriais que realmente mudou para sempre, de forma radical, o nosso modo de viver. Perfeito, okay? Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, com essas revoluções da organização social, da produção, ganhou intensidade o suficiente para modificar toda a superfície da Terra. E o fator preponderante para as alterações foi a substituição da energia humana e animal, né? Porque era o boi que era o arado, né? Aí depois veio a Revolução Industrial, Tecnológica. Trouxe as máquinas, né? Trator, entendeu? Olha, pela energia mecânica dos processos produtivos. Beleza? Na aula 2 a gente viu a questão do território, né? Que é um espaço definido por uma relação de poder. Então, toda vez que você vê falar essa palavra-chave aqui, ó, essa palavra-chave está relacionada a ela. Poder. Que poder é esse, professor? Muita força? Não, é o poder do Estado, ok? No Estado, estamos falando de autonomia, de soberania, tá? Sempre relacionado ao poder. É por causa do principalmente, né, por causa dos territórios que nós tivemos as maiores quantidades de guerras do mundo, ok? Então é uma área delimitada sob a posse de, até pode ser um animal, uma pessoa, um grupo de pessoas ou um Estado, não é isso? Então, território, ele é sempre delimitado. Por fronteiras, né? Exatamente. Então, muitos dos países... a fronteira que é o encontro dos territórios. Muitos dos países hoje definem seus territórios através de traçados, linhas, né? Até mesmo rios, para delimitar exatamente a sua área de abrangência. Isso, porque senão pode gerar conflito, não é isso? Sobretudo quando há população que compartilha a mesma origem. Por exemplo, tem ali as Ilhas Malvinas, né? Que um dia foi da Argentina, só que tinha ingleses que moravam lá. E aí, a Inglaterra, o Reino Unido, não, eu quero essa ilha de volta. Território, né? Essa área. Agora são chamadas Ilhas Falkland. Exatamente. Professor Jorginho é conhecimento puro. Opa! Olha só. Então, a região é um território que, pelo clima, solo, vegetação, produção econômica e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada
e estabelecida. É possível produzir regionalização em um único país ou classificar e agrupar países que apresentam características comuns. E a forma de regionalizar tem os critérios físicos, não é isso? E os critérios socioeconômicos. Os critérios físicos são clima, relevo, geologia, vegetação. E os critérios socioeconômicos, que é para atender principalmente objetivos políticos e econômicos, ok? No contexto de caracterização do território brasileiro, nós temos aí a localização sobre o território brasileiro. E nós ensinamos, né, na parte de coordenadas geográficas, as linhas imaginárias, que a linha imaginária principal no sentido vertical é o meridiano de Greenwich, que divide em lado leste e lado oeste, ou chamado leste oriental e o oeste ocidental. Portanto, a questão do território brasileiro, nós estamos exatamente, olha só, em todo, quando ele fala totalmente, então toda a área do território brasileiro está a oeste do meridiano de Greenwich, tá, galera? E outra linha imaginária que nós falamos, no sentido horizontal, é a linha do Equador, que divide o planeta também em duas partes, chamadas de hemisfério, hemisfério norte e hemisfério sul. E sobre essa questão de linha do Equador, o Brasil, ele tem boa parte do seu território, mais de 93%, está no hemisfério sul e um pedacinho está no hemisfério norte, tá? Por causa da linha do Equador. E quais são as linhas imaginárias que cortam o território brasileiro, professor? É a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que são as linhas imaginárias que passam no território brasileiro. Mas por que isso? Porque o Brasil tem uma grande extensão territorial, certo? Uma área muito grande. Ele é considerado o quinto país maior em extensão territorial. Aí vocês observam a questão do Brasil na localização em relação ao continente americano. Ele está na parte centro-oriental da América do Sul, certo? Apresenta 23.086 quilômetros de fronteiras, 7.367 quilômetros de fronteiras marítimas e 15.719 fronteiras terrestres. Os únicos países que o Brasil não faz fronteira no continente americano é o Chile e o Equador. O restante, todos são países vizinhos ao Brasil, beleza, pessoal? Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, certo? É uma outra informação e anotem isso aí no caderno de vocês para revisão. Aí vocês têm os pontos extremos em relação ao território brasileiro. Serra da Contamana, Ponta dos Seixas, né, do lado leste, Ponta dos Seixas, oeste, a Serra da Contamana. Ao norte, o Monte Caburaí e ao sul, o chamado Arroio Chuí, é os pontos extremos. Na questão político-administrativa do Brasil, o Brasil possui ele é uma república federativa. Quando falo república federativa, ele está falando exatamente que são 26 estados e o Distrito Federal, certo? Porque nós temos governadores dos 26 estados e também do Distrito Federal, porque tem o Distrito Federal, apesar de ser uma área dentro do contexto brasileiro, uma área administrativa, mas ele tem o seu próprio governador. E o presidente da República, que é o da União. Lembrando, né, Carlinhos, que esse é o nome oficial do Brasil, República Federativa. Federativa quer dizer que nós temos federações, ou seja, cada um estado é uma federação, ok? E temos esses, como o professor Carlinhos falou, 26 estados e um Distrito Federal, onde é a capital também do Brasil, beleza? Positivo. Você tem aí o contexto histórico, né, que o Brasil começa com a colonização portuguesa na parte litorânea, aqui, ó, nessa parte amarelada para vocês aí que estão assistindo. E essa parte mais verde, vou até mudar aqui a cor, Jorge, para eles saberem, essa parte verde onde nós estamos, exatamente a região norte, a região amazônica, pertencia à Espanha. Mas essa época aí, que época era, professor? É por volta de 1494, Tratado de Tordesilhas. Isso. Certo? O Tratado de Tordesilhas, ele delimitava, é uma linha imaginária, né, um paralelo que delimitava o que era de Portugal e o que era da Espanha, certo? E alguns territórios nessa época não estavam
anexados ao Brasil, como nós citamos também na aula a questão do Acre. O Acre ele foi comprado para o território brasileiro através do Tratado de Petrópolis. E só lembrando, né, Carlinhos, que o Brasil é desse tamanho por causa do Tratado de Madrid, ali o Utiposidetes, né? Utiposidetes, Não é muito isso? bem, professor Jorginho. Né? Isso. Um fator interessante é que muitas áreas não pertenciam ao Brasil, mas que foram compradas ou anexadas posteriormente para que nós tenhamos hoje o nosso mapa atual do território brasileiro, certo? Também conversamos sobre coordenadas geográficas. Professor, o que é coordenada geográfica? É um encontro de um paralelo com o meridiano. Encontrou um paralelo meridiano, formou uma coordenada geográfica. Para que ela serve, professor? Coordenada geográfica. Ela serve para te localizar qualquer ponto do mundo. Qualquer espaço geográfico que tenha nesse planeta chamado Terra, você vai encontrar ele através da coordenada geográfica. E aonde eu encontro essa coordenada geográfica? Você encontra a coordenada geográfica nos mapas, no GPS, que são exemplos. Eu estou citando exemplos de que utiliza as latitudes e as longitudes. Lembrando que latitude, paralelo, linha do Equador é a principal. Nós temos outras. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, e vai de 0 a 90 para o norte, 0 a 90 para o sul. Meridiano, longitude, meridiano de Greenwich, 0 a 180 para o leste, 0 a 180 para o oeste. Se encontrou, deu uma coordenada geográfica e aí está, né, para que ela serve, né, onde nós podemos utilizar. Eu já citei para vocês a questão da linha do Equador, divide em hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Temos outras linhas imaginárias, como eu citei, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, Círculo Polar Ártico, são linhas imaginárias. Só que ela começa no 0, Equador, e vai até 90 para o norte ou 90 para o sul, tá? Assim também elas servem, ou também chamamos elas de latitudes, tá? Que vão se encontrar com as longitudes e vão formar exatamente uma coordenada geográfica. Essas latitudes também são importantes para o contexto climático. É onde nós vamos ter as zonas climáticas equatoriais, temperadas, polares. Linhas horizontais, tá, galera? Importante isso você saber e relembrar nessa nossa revisão. Já os meridianos, meridiano de Greenwich é o principal meridiano, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, ou conhecido como leste e oeste. Ele é o 0, você vai ter o último meridiano 180 graus para o leste e o outro meridiano, o último do lado esquerdo de vocês aqui da tela, né, para o oeste, tá? Isso é importante vocês saberem, tá, galera? Beleza? Também é chamada de longitude, que é a distância em graus em qualquer ponto a partir do meridiano de Greenwich, hemisfério ocidental, hemisfério oriental, e aí vocês têm exatamente a questão de longitudes e latitudes, que nós chamamos elas de coordenadas geográficas. Beleza. Era o que tínhamos, né? Aí a gente vai desejar uma boa prova para o nosso aluno, né? Exato. Claro que nós sabemos que eles estão preparados, não é? Preparadíssimos. Só demos aqui uma pincelada rapidão, mas eles vão estudar super bem. Revise o material e nos encontramos. Boa prova. Boa prova.